Bom dia, com paz, amor, muita gratidão e alegria. Bom dia, que bom ter você aqui no nosso 5º dia do desafio O Poder da Gratidão. Hoje nós vamos falar sobre gratidão aos pais. Ontem falamos sobre gratidão aos antepassados e aí me diz, você acendeu a vela para o seu antepassado? Como é que ficou essa vela? Você conseguiu uma vela bonita? Foi uma vela simples? Você fez uma oração antes de acender essa vela? Como foi esse momento especial que você teve com os seus antepassados ontem? Hoje nós vamos falar do poder da gratidão e, em especial, gratidão à mãe. Hoje vamos falar de mãe, amanhã falaremos de pai. Por que a gente precisa ser grato aos nossos pais? E você sabe que muitas vezes as pessoas chegam até mim e falam assim, Michele, a minha mãe foi uma carrasca. O meu pai foi terrível, ele me batia muito. Não tinha amor, não tinha sentimento, não tinha palavras, a gente não tinha conversa. Eu ouço muito isso nos atendimentos, né? Como eu sou terapeuta, é claro que as pessoas vêm para esse momento para desabafar. E eu recebo isso como sendo uma oportunidade da pessoa ressignificar essas dores. Porque nós vamos trabalhar também a infância. E muitas dessas dores relacionadas aos nossos pais estão lá, nos nossos primeiros momentos de vida, na nossa infância. Então ontem nós falamos sobre os nossos antepassados, fizemos uma linda oração para ele. Aqueles que tiveram a oportunidade acenderam as velas, né? Eu pedi lá no grupo que fosse a mais linda vela, mas qualquer vela que você tivesse, porque o que vale é a intenção. Algumas pessoas me perguntaram no privado, Michele, eu só tenho essa velinha aqui simples, pode ser? Claro que pode ser. Não tem problema, e se você não fez ainda, faça, acenda a vela para os seus antepassados, agradeça aos seus antepassados por tudo que eles passaram e para que a vida pudesse chegar até você, eles tiveram que dizer sim. Então o sim deles fez com que hoje nós estivéssemos aqui e que bom que nós podemos estar juntas neste momento, né? Vamos falar hoje sobre a mãe, a mamãe, né? Por que a mamãe? Por que a gente sai dos antepassados e entra direto na mãe? Porque nós vamos fazer os pais, mas antes do pai, não que ele seja menos importante, vem a imensidão e a grandiosidade dessa mulher que nos deu a vida, que é a nossa mãe. Então, eu quero te pedir que você mande esses aviõezinhos, né? Para sua mãe, para suas madrinhas. Se você não tem vó viva, mande para sua avó. Para as mulheres e para os homens da sua família que precisam ressignificar a dor materna, que precisam, de alguma forma, estar aqui. E quando a gente entende a necessidade de nós estarmos presentes num momento como esse, de ressignificação, de olhar para si, nós estamos, na verdade, abrindo um campo gigantesco de gratidão e um campo gigantesco para que as coisas boas de Deus possam vir até nós. E não precisam necessariamente ser coisas palpáveis, né? Podem ser insights, podem ser curas física, mental e espiritual que eu e você estivemos precisando. O tempo todo a gente precisa. Então, desde o começo eu estou falando para vocês, esse desafio não é só para vocês, esse desafio também é para mim, também é em meu benefício. E eu me coloco à disposição de trabalhar com vocês dentro, né, daquilo que eu conheço, dos dons, dos talentos, dos conhecimentos, do estudo que eu tenho. Então vamos lá, deixa eu contar uma coisa para vocês. Talvez vocês ainda não sabiam até agora, mas a partir de agora vocês vão aprender e entender. Por que muitas vezes nós carregamos as dores da nossa avó materna, tá? Entre os meses 4, 5 e 6 de gestação, há a formação dos óvulos. Os óvulos aonde são fecundados os espermatozoides, aonde a mulher gera a vida. Diferente do homem, que o espermatozoide se desenvolve na adolescência,
As mulheres já nascem com os seus óvulos formados. Então, em algum momento, quando a sua avó materna estava grávida da sua mãe, o óvulo que te fecundaria estava lá no ventre da sua avó. Imagina a sua avó grávida, a sua mãe lá dentro, e na formação do útero da sua mãe lá, bebezinha, pequenininha, entre 4 a 6 meses de gestação, o óvulo que iria te fecundar também está ali. E aquele óvulo já vai armazenando no seu DNA as informações da sua avó, as informações da sua mãe e as informações de toda a hereditariedade que elas carregam. Entendeu agora como é que chega até você as dores da sua avó? E muitas vezes você está repetindo sensações, sentimentos, atitudes da sua avó materna e não percebe. E isso é explicado já pela ciência. Por que isso acontece? Porque de alguma forma 3 gerações estiveram num único corpo. Olha que coisa fabulosa! Você sabia disso? Você tinha conhecimento disso? De que o útero da sua mamãe estava em formação, tinha lá o óvulo que você seria fecundado e você esteve dentro do corpo da sua avó? Uau, que informação maravilhosa! E o que isso quer nos dizer? Que a gente traz sim as dores, os traumas da nossa avó, mas a gente também traz as nossas virtudes. Então, muitas vezes, se você procurar posts sobre constelação familiar, você vai perceber que há muitos posts dizendo a avó materna é a resposta. E por quê? Porque você pode estar carregando muitas coisas que vêm da sua avó materna através da gestação da sua mamãe. Olha que momento mais lindo e maravilhoso. Aí você fala, Michele, não tem nada de lindo e maravilhoso carregar trauma nem dor. Eu concordo, mas também tem virtudes aí. Também tem coisas boas que você está carregando da sua avó materna. Entende? A força, a superação, a coragem, o sim que ela disse para sua mãe, ela também está dizendo para você. Então, olha que movimento mais lindo, que coisa mais maravilhosa. E a essência desse movimento, dessa bênção, dessa virtude que Deus nos permite viver, que eu quero que você se conecte hoje. É com essa alegria, com essa benevolência que Deus permite a mim e a você de vivermos e entendemos que sim, né? Nossa vovó pode ter tido um monte de defeitos, nossa mamãe pode ter um monte de defeitos e nós também temos um monte de defeitos. Mas em algum momento as 3 gerações estiveram juntas. E é a coisa mais linda quando a gente vê oportunamente as famílias tirando foto, né? Vó, mãe, filha e às vezes tem a neta junto. É a coisa mais linda. Só que você consegue entender que no seu inconsciente esse fato já aconteceu? Que no seu inconsciente já tem memorizado um momento em que você esteve dentro da sua vovó? E a sua mãe é uma extensão da sua avó. E você é uma extensão da sua mãe. E os seus filhos são uma extensão sua. Então nós precisamos, com coragem, olhar para aquelas que nos deram a vida, para aquelas que, dentre tanto sofrimento, tanta dor, tanto percalço, tanta dificuldade, tiveram a coragem de desenvolver o seu lado materno e dizer, eu serei mãe. E às vezes mãe de 5, 6, 10, 12. Sei de histórias de vós que tiveram 16, 18 filhos. Ela passou a vida grávida, gente. Passou a vida gestando a vida. Olha que bênção uma mulher dessa. Só que ao mesmo tempo, essa mulher não teve tempo de se ver, essa mulher não teve tempo de se olhar, de se notar, de perguntar se ela queria ou não queria aquilo. E se você é filha de uma mãe que teve muitos filhos, muito provavelmente a sua mamãe não teve tempo nem de olhar para você.
E há algumas feridas que a gente traz da nossa infância que nos marcam eternamente. Até a gente ter coragem de olhar para elas e dar um novo significado. E aí? Como está o seu nível de coragem hoje? Bora olhar para nossa mamãe? Bora com muito amor e com muito respeito entrar nesse campo que é tão sensível e ao mesmo tempo tão gigantesco, que é a nossa história com a nossa mãe. Como é que você está se sentindo hoje? Sabe por que você está aqui? Sabe por que deu certo de você entrar nessa live? Ou por que essa live está chegando até você depois de gravada? Porque de alguma forma existe alguma coisa para você curar com a sua mãe. E eu vou te dizer, sempre temos coisas para curar com os nossos pais. Sempre. Quando você pensa que você olhou para uma ferida, aparece outra. Sabe por quê? Porque os pais são gigantescos perante nós, filhos. Mas as expectativas que nós temos enquanto filho é muito maior do que aquilo que o pai ou a mãe pode nos conceder. E muitas vezes você tem a expectativa, você teve a expectativa enquanto criança de brincar com os seus pais, de ter um momento, de ter um abraço, um carinho, um olhar afetuoso do seu pai e da sua mãe. E talvez isso não aconteceu. Talvez a sua mãe tinha outras prioridades, o seu pai tinha outras prioridades e não conseguiu te olhar. Tinha outros filhos e não conseguiu te olhar. Teu pai tinha que trabalhar na roça, tua mãe muitas vezes teve que ir para a roça trabalhar também. Eu não sei qual é a sua realidade. Mas se isso aconteceu, você enquanto criança criou muitas expectativas de viver sonhos, momentos, alegrias, sentimentos com os seus pais. E quando você é frustrado, quando isso não acontece, gera em você um trauma, gera em você uma dor que fica armazenado no seu inconsciente. E essa dor, quando não vista, quando não olhada, quando não ressignificada, ela vai transbordar nos seus relacionamentos afetivos, profissionais, sociais. O que isso significa, Michele? Significa que muitas vezes você está brigando com o seu esposo, mas na verdade você está vendo no seu esposo uma dor que você sentiu em relação ao seu pai ou à sua mãe. Significa que muitas vezes você está brigando com o seu filho, mas você só está apenas refletindo a dor que você enquanto criança tinha. A criança geralmente fala demais, ela quer se mostrar, ela quer ser vista, e a forma que ela tem de ser vista é falando. E hoje os adultos não têm paciência. Naquela época bastava um olhar. Olhava de canto de olho, você já sabia que fica quietinho, não fala nada. Era ou não era assim? E aí hoje, quando o seu filho está falando demais com você, você se irrita. Por quê? Porque não te viram quando você era criança, não te ouviram quando você era criança. E o seu inconsciente grita para você, se você não foi ouvida, por que você tem que ouvir essa criança? Ai, que criança que fica te atrapalhando, ai, que criança, que menino pentelho, que menina que não para de falar. A sua irritação não é necessariamente com o seu filho, sabia? A sua irritação muitas vezes é com os seus pais. E você transborda isso no seu relacionamento materno ou no seu relacionamento paterno. Por quê? Porque não foi visto, porque não foi olhado. Nós vamos trabalhar também a criança ferida, a nossa criança interior. E eu falei para você que esse desafio é muito mais do que um desafio, é muito mais do que um conhecimento, é um momento de vocês realmente se transformarem. Porque eu tenho certeza que tudo que nós estamos trabalhando e iremos trabalhar até o dia 21 de dezembro vai fazer você chegar em 2026 com uma energia, com uma potência gigantesca para criar um novo ano. E é claro que nós vamos abrir algumas feridas aí.
É normal. Tem dia que você vai chorar mesmo. Tem dia que você vai vir pra live e você vai falar, Michele, tô com raiva de você. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse é o nosso momento de terapia. E não tem problema se você sentir raiva daquilo que eu estou falando, porque se você sentir raiva de mim, tá tocando aí alguma ferida que precisa ser olhada, curada, ressignificada. Então, nesse contexto de que em algum momento nós estivemos dentro da gestação da nossa mãe, dentro do corpo da nossa avó, nós estamos trazendo também o olhar da nossa avó, o sentimento da nossa avó, as vivências da nossa avó materna. Nós estamos trazendo os olhares, as vivências, os sentimentos da nossa mãe. Aí talvez você se pergunte, em que momento você é você? Em que momento a Michele não é a Júlia e a Michele não é a Ermelinda? A minha mãe se chama Júlia e minha avó se chama Ermelinda. Em que momento eu consigo separar a vontade que é da Michele ou a vontade que é da mãe da Michele ou da avó da Michele? No momento em que eu busco o autoconhecimento e que eu começo a entender que eu posso sim repetir os sentimentos e as vivências da minha mãe ou da minha avó, mas que eu não preciso fazer isso, que é uma escolha minha e também é uma escolha sua. E como que a gente escolhe? Com autoconhecimento, dando a gente a oportunidade de olhar para trás e dizer, vovó, isso é seu, tá? Mamãe, isso é seu, tá? Opa, esse desejo é meu. Olha, esse outro desejo é nosso. É seu, vovó, é seu, mamãe, mas é meu também. E a gente consegue fazer isso com a terapia, com a constelação familiar, com a mentoria. E você vai colocando cada coisinha na sua caixinha, sabe? Vamos separando por caixinhas e cada coisinha vai ficando na sua caixinha. E você vai devolvendo para cada um deles aquilo que é deles. E aí eu tenho certeza que enquanto eu estou falando, você já está identificando em você quais são as atitudes e os sentimentos que você traz da sua avó e da sua mãe. Eu consigo identificar, muitas vezes. Não só porque as pessoas falam, nossa, Michele, você parece a sua avó nisso, você lembra a sua mãe nisso, mas é porque eu tive a oportunidade de viver com a minha avó materna, próxima a mim. Eu ainda tenho a oportunidade de ter a minha mãe próxima a mim. Então eu consigo identificar. E muitas vezes quando eu identifico algo, e eu não vou falar de ruim, mas algo que talvez me paralise e que está ligado a elas, eu devolvo a elas no mesmo momento. E eu digo, querida vovó, eu te amo, eu te aceito, com muito amor, com muito carinho, mas essa dor aqui, ó, é sua. Vovó, foi você que não se permitiu ser feliz, foi você que não se permitiu escolher, foi você que não viveu assim ou não viveu assado. Mãe, isso é seu, não é meu, não preciso repetir isso. E eu faço isso durante as minhas orações. E a gente percebe muito claramente as vivências que a gente traz da nossa ancestralidade dentro dos nossos relacionamentos, principalmente amoroso. Normalmente a mulher busca um homem parecido com quem? Com o pai. E quando a gente encontra esse homem que de certa forma tem algumas características, não precisa nem ser físicas, mas principalmente, né, sentimentais, características de caráter e de valores parecidos com o nosso pai, inconscientemente a gente quer se tornar a nossa mãe. Entendeu? Inconscientemente você quer viver a vida da sua mãe. Por quê? Porque você acha que você pode fazer melhor do que ela. E é aí que está o erro. A gente não pode viver nem fazer melhor do que os nossos pais. Eles são maiores do que nós. Nós somos pequenininhos. E eu tô falando baixinho, pra você não se assustar. Pegou aí ou não pegou?
Quantas vezes você se pegou vivendo como a sua mãe, brigando como a sua mãe, ou se calando como a sua mãe? Quantas vezes você disse, eu não quero arrumar confusão, porque a minha mãe arrumava confusão demais e eu não quero ser igual a ela. E tudo aquilo que a gente repele, se está na mesma energia, na mesma vibração, tudo aquilo que a gente repele faz o quê? Chega até nós. Tá pegando aí, minha senhora? Conta pra mim. Quantas de vocês estão repetindo o ciclo das suas mães? Quantas de vocês fizeram as mesmas escolhas que a sua mãe, mas fizeram de forma diferente, para não dizer que eram iguais a ela? Consegue entender o tamanho da lealdade que nós carregamos? Na constelação familiar, isso se chama lei do pertencimento. A gente quer pertencer e por querer pertencer, queremos fazer igual. Consegue me entender? Consegue entender que você pode estar vivendo a mesma vida que a sua avó materna, a mesma vida que a sua mãe escolheu, mas de forma diferente, só que com o mesmo resultado? Uau, Michele, caindo fichas e fichas e fichas, fazendo downloads aqui na minha mente. Quem tá assim? Manda aqui, me conta se estão caindo fichas aí ou não. Eu tenho certeza que sim. Sabe por que as fichas caem? Porque nós estamos prontas para olhar para isso. O insight só vem quando você está pronto para perceber aquilo e ressignificar. Sabe aquela coisa que fica te incomodando e fala, nossa, tem alguma coisa pedindo para eu fazer alguma coisa e eu não sei o que é? É a sua alma dizendo, ó, tá na hora de você se olhar. Está na hora de você viver as suas escolhas. Está na hora de você vivenciar aquilo que Deus preparou para você e não para sua avó ou para sua mãe. Só que nós precisamos ter muito amor, muito respeito, nós precisamos aceitar a vida que elas escolheram. Inconscientemente você já faz isso. Você aceita tanto que você repete. Só que conscientemente, às vezes você repete por rebeldia, ou às vezes você não quer repetir por rebeldia, mesmo assim está repetindo. Lembra que ontem a Cristina trouxe pra gente uma história de que, se eu não me engano, era o avô ou o pai dela que bebia, e aí ela se casou também com um homem que fuma e bebe? Inconscientemente ela está dizendo, mamãe, eu valido a sua escolha e escolho igual a você. Papai, eu te amo exatamente como o senhor é, tanto que vou me casar com alguém parecido. Só que conscientemente ela fala, não, eu vou mudar essa história. Esse homem é assim, mas eu vou mudar a história desse homem. E a minha hereditariedade vai mudar. Vai nada, gente, vai nada. Se não tiver consciência e não colocar disciplina, não vai ter força para fazer o negócio acontecer. Tem que ter o autoconhecimento, tem que ter consciência daquilo que está fazendo e precisa pedir ajuda. Tem que ter coragem de pedir ajuda. E as pessoas acham que fazer terapia é fraqueza. Não, é coragem. É muita coragem. Porque se você não tiver coragem de olhar para as suas dores, você não vai fazer terapia. Antigamente, e aí eu tô falando lá nos anos 30, 40, 50, as pessoas que procuravam psiquiatra é porque tinham distúrbios mentais. E aí eu te pergunto, quem não tem? Aí hoje tá fácil, dá um nome de narcisista para aquele que age meio assim, né?
Dá um nome de machismo ou de feminismo para aquela que quer ficar se colocando demais ou defendendo demais. Aí foi rotulando vários nomes e deixando tudo na normalidade. Mas antigamente eram loucos, eram abusivos, eram tantos outros nomes que se davam. Hoje é necessário, hoje é extremamente necessário falar sobre saúde mental, buscar a saúde mental. Ter coragem de olhar para aquilo que passou e que você não entendeu o que aconteceu, mas o seu inconsciente armazenou. E aí no seu inconsciente estão não somente as dores da sua avó e da sua mãe, as suas também. Por isso muitas vezes é pesado. Por isso muitas vezes você tá lá, ó, com dor nas costas, com dor na lombar e nem sabe por quê. Por isso, muitas vezes, a enxaqueca ataca, a gastrite vem. Por isso que muitas vezes te falta o ar. É essencial a gente se olhar e a gente se curar. E, sinceramente, eu vejo esses momentos desse desafio, dessas lives que nós teremos por 21 dias, como o momento mais precioso que você pode dar para a sua vida. Porque aqui vai ter cura, vai ter transformação, vão ter insights. E tudo isso de forma generosa e gratuita. Olha que bênção, gente. Você nem precisa pagar para estar aqui. E sabe por quê que eu falo isso? Porque Deus é bom demais. E Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. E de alguma forma você está sendo preparada para algo maior que Deus tem para você. E eu sou eternamente grata por Deus me dar essa oportunidade de te conduzir nesse caminho. Olha como Deus é maravilhoso. Porque eu tenho certeza que em algum momento você vai me mandar uma mensagem ou a gente vai se encontrar na rua e você vai dizer: Michele, aquelas lives daquele desafio da gratidão mudaram isso e isso e isso na minha vida. Eu comecei a ver as coisas por outro ângulo. E aí, gente, isso não tem preço. A Geni falando: terapia para mim foi a melhor escolha que fiz. Escrevi um livro e está escrito nele isso. Tá vendo? É isso aí. Nós precisamos encorajar outras pessoas a se curarem. Precisamos encorajar outras pessoas a estarem aqui. Por isso que eu sempre falo para vocês: gente, compartilha a live, manda nos aviãozinhos, curta, comenta. Sabe, agora tem o repost, você pode repostar, melhor ainda, porque daí os seus seguidores também veem o conteúdo que você está vendo. Não guarda isso só para você, não seja egoísta. Vamos fazer uma egrégora de cura, de transformação, de amor. Lembrando sempre, né? Sua avó não teve oportunidade de ter isso aqui. Talvez a sua mãe esteja viva e tenha oportunidade. Talvez nem ela. Mas você tem. Por quê? Porque Deus é bom demais. E aí eu quero falar uma outra coisa. Nós já vamos entrar um pouco mais no assunto da mãe. Quero falar uma outra coisa que já está aqui no meu coração desde o segundo dia. E eu falei para vocês que iam ter uma surpresa. Aí eu ia falar ontem, mas ontem a live foi tão maravilhosa, tão linda, tão especial. E eu falei: deixa esse momento só para os antepassados. E agora, a gente falando de mãe tem tudo a ver, porque o ser humano mais generoso, tenho certeza absoluta que o ser humano mais generoso que você já conheceu na vida é a sua mãe. Sabe por quê? Porque ela te deu a vida. Então, mesmo que você ache que a sua mãe não é generosa, que a sua mãe é chata, que a sua mãe é ruim, que a sua mãe é murruga, que a sua mãe é isso, que a sua mãe é aquilo, olha a generosidade que a tua mãe teve para te trazer ao mundo. E aí eu vou dizer uma coisa. Deus colocou algo no meu coração. E, ao final desse desafio, eu vou sortear uma sessão de constelação familiar individual comigo, para todos vocês que estão participando do desafio. Tá bem? Então já vai agradecendo, já vai mentalizando e já vai criando esse seu momento junto comigo, porque é um presente. Generosamente Deus me pediu e eu estou fazendo, tá? Eu ainda não sei como que vai ser o critério desse sorteio, tá? Eu ainda vou
pensar, porque eu não pensei sobre isso. Eu só acatei a ideia, o insight que Deus me deu e estou trazendo aqui para vocês. Então, já aproveita esse momento de gratidão, entendendo que tudo é energia e vibração, e já vai vibrando esse momento comigo. E nós vamos fazer uma constelação individual. Se você é de fora, ela vai acontecer online. Se você é daqui de Cascavel, ou se você é de alguma cidade de perto e queira esse atendimento presencial, será presencial. Quem ganhar vai escolher se quer online, se quer presencial, e eu me doarei e estarei de corpo, alma e coração pronta para te ajudar a passar mais uma fase da sua vida. E isso me enche de alegria. Eu estou muito feliz de anunciar que ao final desse desafio eu vou sortear pela primeira vez, gente. Pela primeira vez eu vou fazer um sorteio de uma constelação familiar individual comigo. Uau! Então já vai mentalizando aí esse momento da gente estar juntos. Combinado? Ai, tô com sede hoje. Bora lá. A Geni, ontem falei da live para 2 pessoas e amaram, que querem assistir. Minha mãe de 87 anos ouve todo dia. Ah, que lindo, que lindo! Até me contou dos seus antepassados. Geni, aproveita este momento, vai conhecer as histórias dos seus antepassados. Quem ainda tem os pais vivos, pergunte as histórias deles, as histórias dos antepassados, as histórias de dores, de sofrimento, mas também as virtudes que eles viveram. Porque conhecer as histórias dos nossos antepassados é também conhecer a nossa história. Que lindo, né? A Raquel, minha mãe é maravilhosa, eu sou muito grata pela vida dela e por ela. E por ela estou de mim. Não entendi, mas tudo bem. Já entendi que você é grata pela sua mãe. Ó, a Raquel dizendo que vai ganhar. Bora lá, já vai mentalizando porque vem um presente aí no final desse desafio. E claro, você vai ter que estar comigo todos os dias, né? Porque eu vou pegar alguma coisa de algumas lives, então quem estiver junto comigo já vai saber, já vai entender. Eu vou ainda ver qual vai ser o critério, mas todo mundo que estiver participando das lives estará concorrendo. Tá? Coisa boa, coisa maravilhosa. Então vamos lá, voltando, minha tia adorou assistir, ó, que ótimo, Raquel, bora mandar para todo mundo aí, né? Porque a gente se cura e quando a gente manda para mãe, vó, tia, a gente tá curando também a nossa hereditariedade. E aí começa a curar primos, primas, e é uma maravilha, e é uma benção. E a gente estava falando de generosidade, né? A nossa mãe, com a sua generosidade e o seu amor, aliás, nos deu a oportunidade de virmos ao mundo. Então eu quero que você olhe para a sua mãe como a pessoa mais generosa que você já conheceu. Mesmo que nas atitudes hoje, ou enquanto ela era viva, não fosse assim. Mesmo que ela fosse aquela pessoa que retinha tudo para ela, tá? Não importa, não importa. O importante é que você entenda que a sua mãe foi extremamente generosa ao dizer sim para a sua vida. E aí eu volto a falar. Quem é mãe, quem já gestou, sabe o quanto é necessário física e mentalmente a doação numa gestação. A mulher muitas vezes deixa de se olhar e passa a olhar somente para o bebê, somente para a gestação. Começa a cuidar do corpo, da alimentação, das coisas que ouve. Eu sei que tem mães que não têm essa consciência, não importa, ainda assim elas são generosas em ceder o seu corpo, o seu espaço físico para desenvolver você. Olha que coisa mais linda. Então, toda mulher que é mãe é generosa, ou foi generosa, tá? Olha aqui, todo mundo falando, né? Eu acredito que ferida curada cura, é isso aí. Isso mesmo, Luana, é desse jeito, ó. Rosane dizendo que gostou muito, a Fabiana dizendo que tá enviando sua live para muita gente, precisamos curar o mundo. É isso aí, gente, coisa linda. Eu sou imensamente grata de ter vocês aqui junto comigo, porque se não é vocês, nada disso faz sentido, né? Então, primeiro olhar para sua mamãe. Ela é a mulher mais generosa que você já conheceu, porque ela te permitiu estar aqui.
Michele, mas a minha mãe, eu nem conheço a minha mãe me abandonou, eu não conheço a minha mãe, eu sou adotada, eu fui criada pelos meus avós. Viu? Tudo isso está armazenado no seu inconsciente, nós vamos ver todas essas dores quando a gente for falar de infância. Mas agora, neste momento, enquanto você está aí dentro, né, fazendo um monte de coisa, eu quero que você imagine que você está dentro da barriguinha da sua mamãe. Lá, na placenta, se desenvolvendo, no útero. Quero que você imagine aquilo ali. E ali dentro há muita generosidade e muito amor. Mesmo que essa mulher não esteja proferindo palavras de amor para você, essa mulher permitiu que o seu corpo pudesse se desenvolver dentro do corpo dela. Então, isso é um ato gigantesco de amor e generosidade. E só por isso nós já devemos agradecer imensamente a vida da nossa mãe. Porque ela disse sim. E você não sabe se a sua mãe teve ou não apoio do seu pai, você não sabe se a sua mãe teve ou não apoio dos pais dela, né? Como que foi vista a sua gestação? Você já perguntou para sua mãe? Se a sua mãe ainda é viva, pergunte: mãe, como é que foi a minha gestação? Como é que foi o meu parto? Sabia que é importantíssimo a gente saber sobre o nosso parto? Porque se ele é um parto normal, tem um significado. Se ele é um parto cesárea, tem um significado. Se você nasceu a fórceps, tem um outro significado. Se você é prematuro ou prematura, tem um significado. A forma como nós escolhemos para vir ao mundo tem muitas respostas. Nos traz muitas respostas. Então, se a sua mãe é viva, busque essa informação. Como que eu nasci, mamãe? Como que eu escolhi vir ao mundo? Eu vim no tempo certo? Eu vim no dia certo? Como que a senhora estava se sentindo? Quem me trouxe ao mundo? Foi um médico? Foi uma parteira? Eu estava no hospital? Eu estava em casa? Foi um parto natural? Como é que foi? E hoje em dia está na moda os partos humanizados. E eu super concordo com os partos humanizados, desde que eles realmente sejam humanizados. Desde que o corpo realmente esteja preparado para vir daquela forma. Mas tem muita gente insistindo no sofrimento dentro do parto humanizado. Horas e horas de dores. Horas e horas insistindo e querendo que o bebê nasça daquele jeito. E eu vou dizer uma coisa. São os filhos que escolhem como que eles vão nascer. Você escolheu o seu parto, eu escolhi o meu. Mas não foi consciente, foi inconsciente. Por isso alguns vêm prematuramente, por isso outros não querem sair e precisam do fórceps. Por isso outros vêm assim, ó, parece que nem fez força, dilatou e pá, nasceu. Por isso que alguns causam muita dor e sofrimento, dificuldades. E aí a forma como você nasceu vai direcionar as suas escolhas na vida. Seu parto está totalmente ligado com a forma como você vive. As coisas fluem para você? Muito provavelmente você teve um parto fluido. Se você nasceu a fórceps, você pode até conquistar as coisas que você deseja, mas com uma certa dificuldade, com muito esforço. Se você é prematuro, enfim, tá? Cada maneira de como nós fomos geridos, de como nós chegamos a esse mundo, responde muito sobre como nós continuamos a viver e a fazer as nossas escolhas. Então, uma dica: tem a mamãe viva? Pergunte. Ah, Michele, minha mãe já morreu, mas eu tenho uma tia. Vai buscar informação. Geralmente as tias sempre têm informação. As tias sempre sabem alguma coisa. Sempre tem alguma história para contar. Bora lá? Quero fazer com vocês uma oração. Na verdade é um exercício, mas é um exercício em forma de oração, tá? Então, nessa energia de generosidade da sua mãe, nessa energia de amor incondicional que a sua mãe colocou a você, que a sua mãe deu a você no momento do seu nascimento,
Eu quero que você feche seus olhos, respire profundamente e mentalize a sua mãe na sua frente. Não importa se a sua mãe já faleceu, mas imagina ela na sua frente. E não pensa assim, não precisa se importar em imaginar qual a idade que a sua mãe tem. Porque vai vir exatamente o momento que você precisa ter com a sua mãe. E talvez você possa visualizar a sua mãe quando ainda era muito jovem, com você no colo. Você pode visualizar a sua mãe no momento importante da sua adolescência, da sua vida adulta. Você pode imaginar a sua mãe no momento de agora. Só imagina a sua mãe na sua frente. Com os olhos fechados, olhe para sua mamãe, com sentimento de gratidão, com sentimento de generosidade, de amor e de muito respeito. Repita comigo. Querida mamãe, eu te aceito exatamente como você é. Eu aceito como me gestou. Eu aceito como me criou. Eu aceito o seu amor. Eu aceito o seu carinho. Eu aceito as suas palavras. Eu aceito o seu comportamento. Querida mamãe, eu te aceito. Tudo foi como tinha que ser. Nada pode ser mudado, mas meus sentimentos podem ser transformados em amor, porque sei que tudo foi como tinha que ser. Respira e diga: você, mamãe, deu o seu melhor. Você, mamãe, fez tudo o que pôde. Você, mamãe, me alimentou. Você, mamãe, me educou. Você, mamãe, proveu a minha segurança. Você, mamãe, proveu as minhas vestimentas. Você, mamãe, proveu os meus estudos. Você, mamãe, me deu a sua atenção. Você, mamãe, me deu o seu amor. Você, mamãe, disse sim para a minha vida. Você, mamãe, me deu um nome e o seu sobrenome. Você, mamãe, me permitiu pertencer. Você, mamãe, me permitiu viver. Eu digo sim para você, mamãe. Você me deu o que há de mais importante: a vida. Respira. Eu sou grata, mamãe, muito grata por tudo isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou a sua continuidade, mamãe. Eu sou a sua vida dentro da minha. Eu sou a nossa família. Eu sou a nossa história. Eu sou a sua luz no mundo, mamãe. Eu sou o eu sou através de você. Esse momento tão especial é para que eu e você estejamos em sintonia de amor, aceitação
e paz. Respira. Eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito. Você me aceita, você me aceita, você me aceita. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mamãe, você me ama, você me ama, você me ama. Agora, neste momento e instante, estamos em união, paz e amor. Para sempre. Respira. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Amém. Respira. Lenta e profundamente. No seu tempo, na sua hora, abra os olhos. E vem aqui me contar o que você sentiu durante esse exercício. Como você está se sentindo? Foi bom? Tá mais leve? Chorou? Riu? Tá feliz? Coração apertou? Qual é o sentimento que você traz? Conta aqui pra mim que eu quero saber. Enquanto isso, vou tomar uma aguinha. Leveza. Tirou um peso aí das costas? Chorou? Olha aí, Raquel, chorou e tá feliz. Porque a gente vai liberando, né? A gente vai liberando. A Rosane sentiu saudade da mãe. É natural. E a gente sente mesmo. Sabe qual é a melhor parte disso tudo, Rosane? Que ela tá aí dentro de você. Ela tá aí dentro de você. Então sempre que você sentir saudade dela, olha pra você. Sabe o que você pode fazer de melhor para a sua mãe? Se amar, se cuidar, se olhar. É isso que ela gostaria que você fizesse. Pode até ser que a sua mãe nunca tenha falado isso pra você. Mas se você é mãe, você sabe que não tem nada melhor para uma mãe do que ver um filho bem. Então sempre que você sentir saudade dela, se ame mais, se cuide mais, se valorize mais. Olhe pra você. Faça por você aquilo que você gostaria que ela tivesse feito por ela. Isso chama-se honrar os pais, honrar a mamãe. A Raquel pensou muito na avó. Natural, né, Raquel? Nós trazemos a história das nossas avós, tanto materna quanto paterna, mas nós estivemos dentro do corpo da nossa vovó materna. A Anice está com o coração aconchegante. Que delícia, Anice. Que bom, né? Tão bom isso. Quando a gente se cura, quando a gente busca o entendimento, a gente está dando a oportunidade para aqueles que vêm depois da gente se curar sem precisar fazer nenhum movimento. Ah, sua avó que praticamente te criou, Raquel. Muito bem, ó. Ai, ela acabou de te ligar, Anice, que coisa linda, olha a sintonia. Olha a sintonia, Deus é maravilhoso demais, né? Que lindo, você orando por ela, agradecendo, né? Fazendo um movimento sistêmico maravilhoso e ela te liga. Ai, meu Deus. Olha a energia, olha a vibração. Tá vendo? Isso é comprovação do que eu falei nos 2 primeiros dias.
As palavras são vibrações, as palavras têm poder e elas alcançam, não importa. Talvez a mãe da Anice more do lado dela, mas talvez more a 1000 quilômetros de distância. A energia vai chegar, a vibração vai chegar. Que coisa linda! Conta, Anice, conta que eu quero saber. Deixa eu ler o que a Luana escreveu aqui. Eu fui abandonada por ela aos 4 anos, então para mim é uma ferida que precisa ser aberta e curada. Mas obrigada, hoje eu pedi ao Senhor por isso e veio você e falou sobre exatamente isso aí, Luana. Não, assim, ó, quero que você entenda que não é que não importa a dor que você sentiu, tá? Isso importa e importa muito. Mas independente do que tenha acontecido em relação a você e a sua mãe, entenda que ela te deu a vida, mesmo tendo te abandonado depois. E daí talvez você tenha a oportunidade de curar um pouco mais essa ferida na live que nós vamos fazer da infância, que provavelmente será no domingo, tá? Então já aproveitar e avisar, sábado e domingo nós estaremos ao vivo às 9 horas, vai ser um pouco mais tarde, porque é final de semana e vocês descansam um pouco mais, então as lives vão acontecer às 9, no sábado amanhã e no domingo. E na segunda-feira, a partir de segunda a sexta, 8 e 8 da manhã, horário normal, tá? Lembrando que hoje nós estamos falando da parte da mamãe que gestou, da gestação, e nós viemos até o nascimento. Depois nós vamos trabalhar o restante no primeiro período da infância. E aí eu sei que aqueles que tiverem coragem trarão muitas dores. E nós vamos tentar ressignificá-las, tá bem? Então vamos lá. O que a Anice falou aqui, que a mãe dela ligou parabenizando ela porque a Sofia foi convocada. Uau! Para a seleção paranaense de vôlei. Uau! Glória a Deus! Parabéns para Sofia! Nossa, que alegria, que alegria, que alegria! Que alegria, que alegria! Meu Deus do céu! Olha, arrepiei aqui, gente. A Sofia, a filha da Anice, é uma adolescente maravilhosa que eu estou tendo a oportunidade de acompanhá-la, de fazer o acompanhamento. E em poucas sessões a gente já conseguiu abrir um leque de oportunidades, né? Trazendo a ela mais autoconfiança, trazendo a ela percepções de muita coisa. E olha aí, ai meu Deus, ela chegou na primeira sessão dizendo assim: Michele, esse ano no vôlei para mim foi terrível, não consegui me dedicar, não foi bom, não foi isso, não foi aquilo. E nós trabalhamos isso. Na última sessão ela me disse que eles tinham ficado já em segundo lugar no Paranaense e ela jogando por Cascavel, e agora ela foi convocada para a seleção paranaense. Uau! Nice, parabéns, 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 parabéns. Tô toda arrepiada aqui. Segunda-feira eu tenho sessão de novo com a Sofia e eu vou pular de alegria com ela. Ai, como é bom, gente, tá vendo? É sobre isso, ó. É sobre transformações que a gente consegue fazer, e eu tô emocionada porque eu tô falando de uma adolescente que tem uma vida inteira pela frente, né? E talvez você já esteja aí com 40, 60, 80 anos achando que não tenho mais tempo para isso. Você tem tempo. Você tem tempo de se olhar, de se curar, de se cuidar, de se amar, e a terapia existe para isso. E se em algum momento tocar no seu coração e você me der a oportunidade de estar junto com você, agenda uma sessão comigo. Eu vou ficar muito feliz em poder te acompanhar, em poder te ajudar, em poder te instruir. E se não for o momento, permaneça nas lives, tá ótimo, tá maravilhoso. E tragam aqui aquilo que tocar o seu coração, que eu vou te ajudar da mesma forma, com generosidade, tá bem? Fechar essa live com chave de ouro de uma mãezinha trazendo a evolução de uma filha maravilhosa. Olha que coisa mais linda, que coisa mais linda. Parabéns, Nice. Estou muito feliz por vocês. Nossa, dá um mega beijo na Sofia, assim, um mega abraço. Estou muito feliz por ela. Que Deus abençoe. Então, bora lá. Amanhã, 9 horas da manhã, nosso encontro vai ser sobre pai. Então, já vai mentalizando aí quais são as dores que você tem em relação ao seu pai, que amanhã nós vamos trazer sobre pai, tá? Mas hoje eu quero que você escreva uma carta para sua mãe. Não é uma carta que você vai entregar, tá? Nós vamos trabalhar a terapia da escrita para que você tire as dores, as feridas
em relação à sua mamãe, e eu quero que você escreva nessa carta quais foram os momentos que você acha que ela falhou com você. Quais são os momentos que você acha que ela deveria ter dado mais carinho e mais atenção e não deu? Luana, aproveita esse momento para escrever na carta que você se sentiu abandonada por ela, né? Escreva tudo aquilo que vier no seu coração. Permita que o sentimento aflore. Então escreva uma carta para sua mãe, você não vai entregar para ela. No final, quando você terminar de escrever essa carta, você pode queimá-la ou você pode rasgá-la e jogar em água corrente. E essa água corrente pode ser até patente, tá? Não tem problema. Mas é importante que você coloque tudo no papel, os sentimentos que você tem em relação à sua mãe. Seja de gratidão, seja de raiva, de rancor, tira tudo. Tira tudo, tira tudo, tira tudo, fala tudo. Mas no final, agradece a ela pela vida que ela te deu, tá bem? Porque independente de quantas feridas tua mãe te causou, ela te permitiu estar na vida. E é importantíssimo que você a aceite do jeito que ela é e que você seja grato por ela. Porque se a gente não é grato pela vida que a gente recebeu dos nossos pais, nada mais contempla a nossa vida. Você vai ser aquele tipo de pessoa que vai ter um monte de coisa e nada vai te agradar. Vai estar sempre reclamando, vai estar sempre murmurando. Então é importante você aceitar e compreender que ser grato aos seus pais te abre um leque de oportunidades, inclusive financeiros e relacionamentos amorosos, tá bem? Sim, muito obrigada, minha. Nem sei o que dizer, como esses momentos estão me ajudando. Obrigada pelo seu sim. Eu que agradeço o seu sim de estar aqui junto comigo. E se comprometa em estar todos os dias, tá? Faça isso por você, pela sua evolução. Até amanhã, gente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, os seus dons, os seus talentos, a sua generosidade. Deus abençoe o seu trabalho, os seus relacionamentos. Deus abençoe a sua vida grandemente e faça do seu lar uma habitação do Altíssimo. Aproveite, sabe? Tudo que está acontecendo nesses dias que estão juntos, que nós estamos juntas, e vai se desenvolvendo, vai aproveitando esses momentos, tendo insights. Por isso que eu pedi para você ter um caderno da gratidão, para você escrever aquilo que vem no seu ouvido, os insights, as fichas que vão caindo, tá bem? Até amanhã, sábado, 9 horas da manhã. Eu espero você com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão. Até amanhã.